isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. A palavra de Deus tem que estar enraizada dentro de nós, para que Deus possa cuidar de nós. Então, veja o engano da religião, que apresenta um modo de andar com Deus totalmente distorcido do que é a palavra, né? Que nem se fala de ter a palavra enraizada dentro de si. Tipo, se você conhece a palavra, alguns versículos e tal, a religião fica nisso, mas também não tem o retorno de Deus no que precisa. E nem para saber o que Deus quer com relação ao chamado, ou ter direção de Deus para a vida. Então, nós estamos aprendendo que a palavra de Deus dentro de nós, no nosso coração, ela dá direção para as nossas vidas. O negócio é investir na palavra. Você não acha isso ótimo? Se isso é a solução para a sua vida, é isso que você tem que fazer. Então, eu dei o exemplo para vocês que eu já vinha há muitos anos lendo a palavra, ficava com ela 1 hora e tal, fazendo estudos, inclusive, tinha leitura. Mas Deus um dia mandou eu ler 4 horas seguidas, a mesma palavra, o mesmo livro. Por muito tempo eu fiz isso, um longo tempo, meses e meses, 1 ano, eu fui fazendo isso. Isso deu uma firmeza na minha vida, porque a palavra ficou enraizada, então tem como Deus guiar a minha vida e me equilibrar as emoções, ajustar a minha vida paralelo ao que Deus é. Essa é que é a vantagem, para a gente ser seres espirituais e não carnais mais. Mas nós vamos continuar hoje, vamos ver Provérbios capítulo 7. Então veja, capítulo 7 de Provérbios, versículo 1, e ele vai falar aqui da mulher adúltera. Então, nós vamos observar, pondo esta palavra num paralelo do Novo Testamento, que mostra e ensina sobre a nossa parte carnal, que é a nossa alma, a gente vai ver que todos nós temos uma mulher adúltera dentro de nós. Perigosíssima, que está comparado com a nossa alma, com a nossa carne. Então, vamos prestar atenção bem nesta passagem aqui. Então, versículo 1 de Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Quer dizer que só vive mesmo quem tem a palavra dentro de si. Então, não se engane, é importantíssimo você pegar um momento do seu dia e ler a palavra. Tipo, vou ler Jó hoje. Não é esse o caso. Nós estamos sabendo, já aprendemos com o pastor David sobre meditação, que nós temos que ler um livro várias vezes, para que nós possamos assimilar a palavra. A alma assimila a palavra para depois o Espírito Santo ir agindo em cima disso, para ela entrar dentro de nós, ser enraizada dentro de nós. E é isso que Deus está falando. Se esta palavra está dentro de mim, então nós vivemos. Isso que é vida, que Deus chama isso de vida. Porque nós vimos em Provérbios que Deus está chamando a atenção que nós temos que confiar nele. Está cheio de gente que diz que confia em Deus, cristãos, mas confiam baseados no quê? Essa confiança está baseada no quê para você falar que você confia? Porque não é essa confiança que se der certo deu, se não der, paciência. Isso é do mundo. Não é essa confiança que Deus está falando. É uma confiança que você sabe que Deus vai agir. Por quê? Porque a palavra está dentro no seu coração. Então ela guia você. Você está estruturado nesse fundamento da palavra. A confiança tem que estar na palavra, no que Deus diz. Então, se a palavra não estiver enraizada dentro de mim, eu não contenho a confiança que Deus diz para eu ter nele. Então, se der, deu. Se não der, não deu. Aí eu vou guiar a minha vida com os meus pensamentos e não vai ser Deus que vai me guiar. É totalmente diferente. Então, a religião faz isso. Ela engana mesmo. Parece que está andando com Deus e não está. Está andando com o próprio entendimento. Ele diz, não ande com o seu entendimento, porque isso vai ser prejudicial para a sua família. Eu não vou poder te abençoar, te ajudar a fazer nada para você. Por quê? Não tem como. É através da palavra.
Então veja como a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é tudo, tanto que a Bíblia nos esclarece, Deus fala para nós, a minha palavra é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ela é a direção que você precisa para todas as áreas da sua vida. Então, ponto final, se você se encher de palavra, você vai ter a liderança do Espírito Santo e ele vai arrumar a sua vida. Ele vai alinhar a sua vida à palavra, ao que Deus é, e você vai ser abençoado. Embora venham circunstâncias e dificuldades, você vai sempre estar acima das dificuldades. Você vai estar acima do diabo, porque a palavra de Deus está acima do diabo. Então, vocês estão acompanhando, gente? Você não acha isso formidável? Isso aí, passa um tempo do seu dia lendo a palavra e orando em línguas. Põe o fone de ouvido. Se você está fazendo algum a fazer na sua casa, deixa a palavra ligada lá no seu carro, deixa a palavra ligada lá no seu ambiente de trabalho. Se não vai atrapalhar pessoas, você deixa, mas para você ouvir, não para atormentar pessoas. Porque a palavra de Deus atormenta o diabo. Então, quem não está nessa, não pode, você não pode pôr esta palavra alto. Deus me ensinou, quando eu fui para o pastor dele, e eu tive que começar a ouvir os ensinos, ouvir a palavra, Deus falou, põe no fone. Porque ninguém estava fazendo isso lá em casa, meu marido não estava, vinha meu pai e minha mãe, ninguém estava fazendo. Eu não podia deixar isso alto lá, incomodando as pessoas que não estavam fazendo. Então, eu adquiri um hábito, eu só ouço no fone de ouvido, para não atormentar as pessoas. Estão me acompanhando? Então, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer impor. Não é assim que Deus vai liberar o poder dele, eu querendo pôr som alto para incomodar os outros, gente. O poder tem que estar dentro de mim. Eu não preciso pôr alto para os outros. Aí a gente incomoda, dá uma confusão com o diabo só. Em vez de melhorar, piora. Estão acompanhando? Então para com esse negócio de pôr alto. Quem não quer, não quer. Você não vai atrapalhar vizinho. Gente dentro da tua casa. No seu trabalho. Isso daí a pessoa tem que ter discernimento, ser ponderado, moderado. Falou? Então, é por aí, agora versículo 3. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Como que eu vou escrever a palavra dentro do meu coração? Ouvindo, 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 ouvindo. Não é? É de ouvir. Você tem que ouvir, você tem que ouvir. Você pode dormir ouvindo palavra. Porque a sua parte espiritual não dorme. Tá ok? Então é importantíssimo isso. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. E o entendimento chama teu parente. Entendimento, você vai ter discernimento na tua vida. É o máximo. Quando você tem discernimento, você fica na tua. Você não quer chamar atenção. Você fica na tua porque Deus está no comando. Quem não tem discernimento quer chamar a atenção das pessoas e acaba atrapalhando tudo. Porque quer dizer que é espiritual. E não é. Entende isso? Não é no grito que nós vamos ganhar nada. É com o poder de Deus. Né? E a nossa alma distorce, vocês sabem. 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Nós, como eu disse, existe uma mulher alheia dentro de cada ser humano, que é a alma, onde o pecado habita. Então, para nós ficarmos guardados desta mulher alheia, nós temos que estar cheios com a palavra de Deus. Aonde? No nosso espírito, porque é Ele que vai comandar a nossa alma, a nossa carne. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite e nas trevas. Alma, trevas, carne, só anda no escuro fazendo o que não deve. O pecado não é feito no escuro, as ocultas, gente, para que ninguém descubra. É safadeza, né? Mas isso é uma artimanha carnal. Então a mulher alheia é isso. Só faz no escuro. Estão me acompanhando? Então a nossa alma, a nossa parte carnal, ela está sempre contra o espírito. Nós precisamos tomar muito cuidado. E se eu não tiver a palavra de Deus dentro de mim, facilmente eu vou me render e ceder à mulher alheia que está dentro de mim. E você também.
que é a sua alma e a sua carne. Aí no 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Isso aqui é a alma que não quer orar. Então, fazendo o paralelo? Amém. A alma não quer orar, ela é isso. Ela quer estar na rua, ela quer estar para lá, ela quer atividade, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo. Menos se entregar ao Espírito, que está na direção de Deus. A alma não quer se entregar à vida espiritual. Ela quer a vida do pecado. E a alma é sua, não é de outra pessoa, ela é sua. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esta parte da nossa vida, que não está redimida, que é a nossa parte carnal. Tá? Então Deus está colocando bem claro aqui, nós podemos fazer essa comparação. Aí no 13, aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Então a alma acha que qualquer coisinha aparente já está tudo certo. Fui na igreja, fiz minha oferta, ajudei uma pessoa. A alma quer enganar de toda maneira de que estás correta, mesmo pecando. É sério ou não? Seríssimo, é a nossa alma, gente. Por isso que se eu não tiver a palavra de Deus enraizada dentro de mim, eu estou achando que eu estou numa boa. Eu até posso pecar, até posso fazer qualquer coisa, escondido, lógico. Estão acompanhando? É sério, hein, gente? Seríssimo. Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Quer dizer, Deus nem está vendo. Eu vou dar um jeito nisso, antes que Jesus volte. Antes que seja o meu último dia, eu vou dar um jeito. É safada. A alma. Não, mas eu errei, eu sei que não está legal, mas eu posso dar uma embromadinha nisso, mas logo eu vou me aprumar. Não, porque eu sei bem o que é certo e o que é errado. Mas também um pouquinho não tem importância. Será que eu estou falando só para mim isso? Não. Estão acompanhando que você tem uma alma e que ela faz isso com você? Não, mas está tudo legal, está ótimo. Não, nem tem importância. Eu já sei, claro que você sabe os conselhos de Deus. Pois você nasceu de novo, o Espírito Santo está te chamando a atenção e você segue a sua carnalidade se você não tem a palavra de Deus enraizada dentro de você. Você vai pecando, amontoando pecado dentro de você, numa condição tipo, logo eu vou acertar isso tudo. Logo eu vou acertar isso tudo. Porque o Senhor não está aqui agora. Mas já eu vou dar um jeito nisso. E vai ficar tudo ok. A alma é ela que pode nos levar para o inferno. Não é nem o diabo. Porque não é o diabo que leva para o inferno e nem é Deus que manda para o inferno. É a alma do indivíduo. Por causa do livre-arbítrio. Da decisão de escolha de cada pessoa. Não, mas tudo bem, não tem importância também. Nem tem tanta importância. Um pouquinho aqui também, isso aí também. Quando o Espírito Santo quer chamar a atenção, não, mas também dá logo uma desculpa. Não é sério isso? Para não ficar firme na palavra de Deus. Por isso que ela não quer que ninguém, a alma, tenha práticas espirituais. Religiosas ela deixa à vontade. Porque religiosa está contra Deus e vai para o inferno. Estão acompanhando? É sério, né, gente? A vida espiritual. Nós temos que pensar que, gente, um dia nós vamos embora da terra. Eu não sei que dia. Por isso que nós temos que ter coisas boas dentro de nós. Porque depois não vai ter tempo de consertar nada. Não existe purgatório, não vem com essa. É agora. Nós temos que mudar o nosso modo de vida agora. Nós temos que nos encher com a palavra de Deus agora. Passar um tempo lendo a palavra. Leia os evangelhos. Leia as cartas. E vai lendo. E vai lendo. Deixa aquilo bem alto para você ir ouvindo. Quando você estiver sozinho, óbvio. Ou põe o fone.
Vai se enchendo de palavra para mudar o seu modo, a sua conduta, o que você fala, o que você faz. Porque se a sua visão é só mundo, é porque você tem dentro de você. É isso que guia você. Só coisas do mundo. Você só sabe falar coisas do mundo. Nunca Deus toca você. Nunca você tem uma experiência com Ele para você partilhar. Então você está seco de palavra. E se você está seco de palavra, quem está conduzindo a tua vida? O teu pecado. A tua alma. Não é sério? Então, porque esse é um engano. Ó, veja no 20. Levou consigo um saquetel de dinheiro só só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Não, o pecado vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu pequei um pouquinho, estou pecando mais, mas vai dar tudo certo. Quer dizer, vai demorar. Vai demorar. Até lá a gente já fez tudo, já vamos ficar aqui bem gostoso. Vamos ficar pecando, fazendo o que quer. É levar a vida sem a palavra de Deus, sem mudanças. Nós temos que mudar, gente. Não é porque eu creio em Jesus que está tudo bem. Eu creio que Jesus morreu na cruz, que é o meu Salvador. Isso não é o suficiente para salvar a minha alma. Tá certo? Não é o suficiente. É a palavra de Deus que vai trazer toda a estrutura de Cristo Jesus na minha vida para salvar a minha alma. Ela vai ter que andar como salva. Senão ela não está salva, não vai ser salva. Isso que é reforma, né? Da alma. Isso é que é restaurar e transformar, tá certo? Ela tem que ter a característica de salva sem estar salva ainda. Ela tem que estar alinhada ao meu espírito que está salvo. Agora, eu não posso partir da terra com o espírito salvo e com a alma não salva. Tipo assim, sem a característica da salvação. Porque ela não vai ser separada de mim, a minha alma. Se ela sufocou o meu espírito e eu andei no pecado, eu estou na morte. Não é sério? Isso é muito sério. Então veja o que é carne. Deixa aí que nós vamos voltar. Eu não vou fazer toda a pregação desta palavra hoje, porque é extenso. Você já viu isso. Só Romanos 8, versículo 13. Volta aí. Estão acompanhando? A alma é a mulher estranha, alheia. Gente, não é sério isso? Por isso que nós não somos bons em coisa nenhuma. Não tem ninguém bom, gente. Só gentileza não quer dizer que é bondade. Porque por detrás é um chute só, né? E por detrás é essas coisas aí, fazendo tudo errado. Então, educação não é salvação. Tá cheio de gente fina aí, educada. Mas tá podre dentro. Não adianta, meu querido. Então, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, letra minúscula, pela sua nova natureza, mortificardes os feitos do corpo, da carne, certamente vivereis. Tem que fazer morrer os feitos da carne. Que a carne, ela quer o prazer. Ah, mas isso aí não tem importância um pouquinho. E ela fala forte. Ela é muito forte. Ela é um desejo muito forte. Ela domina e leva para o inferno. É muito sério. Então eu vou ler o resto aqui e depois nós vamos continuar, tá? E olha, atenção. Esta mulher estranha, ela faz parte da nossa vida para sempre enquanto vivermos na terra. Ela não é posta fora, ela fica lá adormecida para não imperar, que é a alma, a carne. Estão acompanhando? Então precisa ter muito cuidado e vigilância, porque qualquer coisinha ela já põe as manguinhas de fora. Ele está viajando, não tem importância. Eu controlo essa coisa, logo, logo eu vou dar um jeitinho, não é assim que o pecado é? Só um pouquinho não tem importância. Ah, se eu roubar um pouquinho também não tem importância, mas depois devolvo, vai. Vamos só pegar nesse lado. Se eu contar umas mentirinhas também, mas depois eu não vou mais falar. Mas só essa mentirinha. E assim vai. Aí no 21. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas do seu lábio, o arrastou para o engano, para as mentiras da própria vida.
Não é outra pessoa que está me levando, sou eu. Ai, se não fosse aquela companhia daquela pessoa, aquela amizade, garanto que ela não iria para aquele caminho. Não, senhor. A própria mulher alheia que está lá dentro é que leva. Porque quem não quer pode chegar quem for. Não vou, acabou. Não aceito. Vocês estão acompanhando? Então a gente tem costume de jogar sempre em cima dos outros a responsabilidade do erro e do pecado. Tudo errado. Porque Adão fez isso. Não foi ela, né, Deus? Ela o quê, cara? Sei que foi. Vai contar piada para outro, meu. É por causa dele, é por causa dela. Eu nem que ia fazer, não ia. Mas ficou lá me enchendo. É isso aqui. Fica mesmo. É uma voz muito alta. É uma força muito grande, maligna, operando, porque eu estou permitindo. O diabo só age se eu permitir. Ele vem com insinuações. Isso é ataque do diabo, isso é tentação. Não é ele que peca, sou eu. Ele atenta. Se eu seguir, beleza, mas é forte. A fala é muito forte, por quê? Eu estou desprovida de palavra. Então a voz fica muito forte, muito alta. Mas se eu estou cheia da palavra de Deus dentro de mim, aquela voz fica bem fraquinha lá no fundo, assim, ó, tipo, não cola, meu, sai fora. Diabo, cai fora, nem pensa que eu não vou fazer isso. Nem pensa. Tipo, eu já fumei. Se ele vier agora, que tal um cigarrinho? Ah, cai fora, meu. Lá quero cigarrinho. Vai você pro inferno ter cigarro. Não vou fumar coisa, não, nem quero. Sai daqui. Então, ele é assim. Se você está cheio da palavra, é muito longe aquela voz de você. Não te domina, está adormecido, que lá não existe. Você venceu. Você superou. Agora, se você não se enche com a palavra, ele vai querer trazer coisas para a sua vida, ainda do passado, e coisas novas também, quem sabe, te afundar mais ainda. Tá valendo? Por isso que tem que ler Bíblia. Ai, mas ler Bíblia... Não, eu li tanto, nossa, passei aquele ano lendo tudo, mas acabou o efeito, cara, você parou de ler. Acabou o efeito. Então não dá para viver com a leitura do passado, tem que ser constante. Que ela renova todas as nossas forças. A santificação, a santidade, ela renova o poder. É renovado, tem que ser, senão acabou o efeito. Então não se engana, porque religião é isso aí, né? Fez uma vez, tá valendo isso? Amém. Aí no 22, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Duas vozes bem fortes falando dentro de você. Uma é a sua carne e a outra é o seu espírito. É muito forte, é muito forte. Mas você vai ter que se encher da palavra de Deus para você ouvir a palavra de Deus dentro de você. A citação vai levantar dentro de você na hora do ataque e você vai dizer, mas nem pensar que eu não vou fazer isso. Porque a palavra é que vai ser a sua força. Palavra de Deus, por isso que tem que ler Bíblia. Estão me acompanhando? Senão, ó, vai cair mesmo. Você quer mudança na sua vida, você tem que ler Bíblia. Vai lendo, porque faz efeito sim, é poder de Deus. Aquilo está entrando dentro de você, você vai ser ajustado à palavra. E aí quando você orar, as bênçãos virão. A resposta da sua oração vai acontecer. Aí ora, não vem resposta. Por quê? Não tem como. Não tem onde colocar. Não tem palavra. Palavra é o recipiente para Deus pôr a bênção. Estão acompanhando? Se ela não está aqui dentro, não tem aonde ele pôr. Então vai ficar orando até o fim da vida, na desgraça, na situação. A solução é a palavra de Deus e o Espírito Santo. A oração em línguas. Passe um tempo fazendo isso. Você vai sendo ajustado cada dia mais. Vai mandar um religioso fazer isso. Ele vai sair brigando e bater no pé. Quer? Não quer dar a sua vida a Jesus. Aceitou Jesus, mas não deu a vida para Jesus. Então não aceitou. Precisa tomar cuidado. Então aqueles caras que ficam aí na esquina falando de evangelização, quer que ore, que não sei o quê. No fim as pessoas fazem o que o pastor David fez. Quando veio da Marinha.
querendo ir para as festas, era muito jovem, aquele bando parando na esquina, quer aceitar Jesus, ser batizado, quiser, aceita, nunca aceitou Jesus, só para eles não ficarem enchendo ele, com aquela conversa. Então, aceita, e ia embora, com o diabo mesmo. Estão acompanhando? Então, diz que crê em Jesus, mas não leva a vida dele, não está com ele, é sério, perde a salvação, não tem, gente. Não é tão simples assim. A religião está levando bandos e bandos e bandos de almas para o inferno. Seríssimo, né? Onde você vai ouvir isso? Porque daí não vai ter cachê, né? Cachê artístico. Não vai ter oferta, porque eu vim numa dessa. Não, é melhor eu te enganar e falar que você tem que trazer grana, cara. Pera aí. Vocês vão fazer um propósito de cada um aqui trazer R$2.000 este mês. Porque senão Deus não vai te abençoar. Você vai ver, você vai fazer a prova. Eu que vou fazer a prova de ver que minha carteira está cheia. Nós vamos colocar mais ar-condicionado aqui, vamos ter coisas melhores para você. Mas o ar vai custar uma bagatela. O povo adora isso, você acredita? Porque está enfiado na religião. A religião é tão forte que cega e leva para o inferno. É melhor ouvir isso do que mudar esta natureza do pecado que está aqui dentro, do que ser guiado pelo diabo. A pessoa prefere. Não quer o Espírito Santo. Não quer, porque não quer se encher de palavra. Não quer ouvir falar que tem que orar. Porque você que tem que enxergar quem que você é. Não é alguém que vai chegar aqui e falar. Enquanto você não enxergar, Deus não pode fazer nada na tua vida. Nada. Nada. E ainda que você clame, Senhor, eu não quero mais ser assim, você tem que ter palavra aí para você aguentar firme a libertação. Estão acompanhando? Então não é tão simples assim, gente. Para mudar a vida, você tem que começar a se encher de Bíblia. Ler Bíblia. Ai, não aguento mais. Lógico, a tua alma quer ficar livrinha aí com os bracinhos bem abanando aí que nem asa de passarinho. Para você perder a sua vida, porque ele diz aqui, ó, como ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Sério, hein? Então eu não estou inventando nada. Não falei um absurdo aqui, tá, querido? E quando a palavra é forte, é porque está andando no pecado. Nossa, então você está no pecado. Quando você está na palavra, realmente é isso. Nem para a direita e nem para a esquerda. Não posso bobear, porque senão eu vou para o inferno. Garanto que ninguém aqui quer ir para o inferno, então se apruma. Se apruma agora. Põe a sua vida em Deus, na palavra. E põe essa mulher alheia bem amarrada. Sem voz. Sem uma opção de chance na sua vida. Amém? No 24. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Então é isso tudo que nós lemos, que eu falei aqui. Então dá ouvidos. Faz alguma coisa, é você que tem que fazer alguma coisa. Não se desvie o seu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas tuas veredas. Ficou claro? Não anda nesse caminho que você está correndo risco. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Isso é inferno. Então eu não menti nada, hein, gente? Eu não exagerei em nada. Valeu? A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte, o inferno. Acabou. Quem anda na carne vai para a morte, não está escrito lá em Romanos? Quem anda no Espírito tem vida. Vida de Deus, vida eterna. Então põe essa mulher alheia e amarrada que está dentro de você. Vai estruturar a sua vida alinhando a palavra. Senta lá e todo dia leia a Bíblia e ora em línguas. E põe no seu carro, Bíblia falando. Só um livro, não fica pondo uma sequência. Põe um livro lá e fica olhando, ouvindo. Se da sua casa lá para o teu trabalho é um longo, você vai ouvir aquele livro um mês. Depois você põe outro, depois você põe outro. E vai orando em línguas. O Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. Vai começar a trazer para você a luz para as mudanças. E aí você vai começar a ser abençoado. Aí você vai ter a guarda de Deus, a provisão, a saúde, enfim, tudo o que você precisa. Em nome de Jesus. Valeu? E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações,
trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.